Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e estou de volta aqui para falar um pouco sobre religião e política, né? O assunto é: a Igreja Católica, ela é de esquerda ou de direita? E o católico de modo geral? O católico, ele é de esquerda ou de direita? Ou ele tem de ser de esquerda ou de direita? Né? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Pode parecer estranho para alguns, mas muitos se fazem e eu vou tentar responder a essa pergunta, né, hoje. E espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deem o like e compartilhem nas suas redes sociais, né, grupos, e também comentem, né, e se inscrevam no canal se não forem inscritos. Também tem a minha rede social, o Instagram, Caio de Souza Casaroto, com Z e dois T's. Casaroto, Z e dois T's. Bom, vamos lá. Com o surgimento da nova direita no Brasil na última década, né, principalmente após 2013 e as manifestações de 2014, 2015 e 2016, quando surgiu de fato a nova direita, e depois com a ascensão do Bolsonaro, é, e também com o fato de o catolicismo estar novamente em pauta a partir da eleição ao papado, né, a ascensão ao trono de Leão XIV, o Papa Leão XIV, surge a questão: será que o católico, né, o Brasil como o país mais católico ainda do mundo, né, em termos quantitativos, será que o católico ele tem de ser de direita ou de esquerda? E a própria Igreja Católica, ela é o quê? Né? Ela é mais de direita ou ela é mais de esquerda? Essa questão, é, vamos colocá-la primeiro no panorama brasileiro, né? No contexto brasileiro. Uma vez eu conversando com uma senhora evangélico-protestante, aqui da minha cidade mesmo, ela disse que a direita estaria mais limitada ao âmbito evangélico-protestante. Os protestantes seriam mais de direita e a tendência do católico seria ser mais de esquerda, segundo ela é, via, né, segundo ela presenciava. E isso ficava evidente nas eleições. Bom, é claro que nós não podemos ser tão simplistas desse modo. Né? Existem milhões de católicos que votam na direita, no Brasil, inclusive. Né? Mas é fato que a maior parte dos votos da direita, um percentual bastante grande, né, vem do grupo evangélico protestante mesmo. Né? E é fato também que, na maioria das vezes em que a esquerda vence as eleições, né, como ocorreu, por exemplo, na última eleição presidencial aqui no Brasil, em 2022, grande parte da responsabilidade dessa vitória, né, da culpa, digamos assim, pela vitória da esquerda, vem dos católicos mesmo. Né? Um percentual grande de católicos acaba votando na esquerda e acaba trazendo a vitória, muitas vezes, para a esquerda. Então, as pesquisas eleitorais, nesse sentido, elas, apesar de não dizerem a realidade tal como ela é necessariamente, mas elas servem como um parâmetro. Mesmo que elas não sejam totalmente confiáveis, elas servem como um parâmetro para analisar esse tipo de fenômeno. E traz justamente que um percentual grande de evangélicos protestantes são de direita e um percentual não tão grande de católicos é de direita e um percentual grande de católicos acaba sendo de esquerda. É claro que a explicação mais simplista e mais fácil de se dar para esse fenômeno é a ascensão da teologia da libertação no âmbito da Igreja Católica brasileira a partir da década de 1970, do final da década de 70, houve a ascensão da teologia da libertação, que é basicamente o marxismo infiltrado na igreja, né, e o discurso marxista travestido de teologia católica,
De fato, a partir do final da década de 70, houve uma ascensão desse discurso e muitos padres e muitos leigos acabam seguindo esse caminho, alguns conscientemente, outros inconscientemente. Então, é claro que existe essa parcela de responsabilidade por parte da teologia da libertação. Mas cabe fazer uma análise mais detalhada, uma análise mais cuidadosa, mais profunda a respeito desse assunto. Né? Será que há elementos que podem ser considerados de esquerda no catolicismo? Né? Bom, vamos analisar por partes. Né? Muitas pessoas acusam a Igreja Católica, por exemplo, de não dialogar com o liberalismo econômico. Né? E isso é um fato. Né? Portanto, tenderia mais à esquerda no aspecto econômico ou socioeconômico, né? Tenderia mais a uma social-democracia, por assim dizer, né? essa vertente católica. Nesse sentido, a doutrina social da Igreja, né, que foi plenamente sintetizada pelo Papa Leão XIII na encíclica Rerum Novarum, do final do século XIX, condenou abertamente o socialismo, então, de fato, houve uma condenação do socialismo, principalmente vertente marxista, quanto o capitalismo também foi condenado de vertente mais liberal, por assim dizer, né, o capitalismo selvagem, né, de certa forma. E aí, Leão XIII propõe uma nova forma de compreender a sociedade, a economia e a política. Mas existem diversas teorias no sentido de se criar um diálogo entre o catolicismo e o liberalismo econômico. Existem várias encíclicas que condenam o liberalismo, né? Especialmente como uma doutrina professada em grande medida pela franco-maçonaria, né? Mas o liberalismo de modo geral. Né? Existem algumas teorias, na verdade, que buscam uma forma de conciliar o catolicismo, os valores católicos e o liberalismo no aspecto econômico, pelo menos. Né? E são válidas, né? Fazendo por aí uma releitura de autores católicos do passado, tanto do final da Idade Média quanto do início da Idade Moderna. Né? Só para citar um exemplo, a escola de Salamanca, né, formada por um grupo de pensadores católicos, dentre os pensadores espanhóis do início do século XVI, né, vinculados, do século XVI de modo geral, vinculados à Universidade de Salamanca. A escola de Salamanca desempenhou um papel crucial na formação do pensamento econômico moderno, né, e inclui princípios. Né? Essa escola acabou fornecendo princípios que são professados hoje, né, nos últimos séculos, pelo liberalismo econômico, como, por exemplo, a importância do livre mercado, da livre iniciativa, a crítica aos monopólios e também a discussão do justo preço. Né? E se é possível estabelecer um justo preço a partir de uma racionalização dessa questão. Né? Então, é de fato uma hipótese. Né? Quer dizer, o catolicismo ele pode dialogar, é possível o diálogo com o liberalismo econômico, mas até hoje ainda não surtiu muito efeito essa potencialidade de debate, por exemplo, essa potencialidade de conciliação e de debate. Né? O que prevalece ainda hoje é a tese de Max Weber, né, no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, no sentido de que foi a ética protestante, principalmente aquela inaugurada pelo calvinismo, né, que teve um papel crucial para o desenvolvimento do capitalismo moderno. Né? Então, o capitalismo, a figura do capitalismo, que geralmente se associa mais à direita, acaba, segundo a tese de Weber, se vinculando mais à mentalidade calvinista, né, que pregava aí uma
uma pré-determinação assim, da salvação, né, de acordo com os sinais específicos daqueles que seriam salvos. Né? Quer dizer, os salvos seriam aqueles que adquirissem riqueza, né? A riqueza seria um dos sinais possíveis da salvação. E, de fato, isso seria um valor para o desenvolvimento do capitalismo moderno e, em grande medida, do liberalismo econômico moderno. Né? Essa tese não é unânime, né? Essa tese é largamente questionada. O professor Olavo de Carvalho é um dos autores que questionava bastante essa tese de Max Weber, e muitos autores atribuem ao catolicismo o surgimento da economia capitalista moderna e da mentalidade a ela consentânea, né? Justamente porque o capitalismo ele surge, na verdade, antes da reforma protestante, ou da revolução protestante, como queiram chamar. Né? Surge ainda no século XV, né, com essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o protestantismo pode ter tido um efeito de desenvolver a mentalidade capitalista, mas não de dar início a ela, necessariamente. Né? Bom, de outro lado, muitos acusam a Igreja Católica de ter uma relação estreita com a mentalidade de esquerda, porque o catolicismo costuma valorizar a pobreza. Né? De fato, a pobreza ela é valorizada pela Igreja Católica desde os princípios, né? Desde os primórdios. E existem nos evangelhos vários traços, né? Da pobreza como uma virtude espiritual, na verdade. Né? A pobreza espiritual como uma virtude, e a pobreza material podendo ser utilizada como virtude, né, para a existência de uma pobreza espiritual. Quanto ao tema da pobreza, a esquerda costuma ter um discurso muito mais persuasivo do que a direita no que diz respeito a esse tema, né, da preocupação para com os pobres. Né? A esquerda costuma ser associada muito mais aos temas sociais, enquanto que a direita é associada mais a temas propriamente econômicos. Né? E, quer dizer, a pobreza acaba se associando mais, o cuidado com a pobreza se associa mais diretamente com o pensamento de esquerda. Né? Acabou, pelo discurso ideológico, sendo essa a posição. A Igreja Católica, entretanto, ela valoriza tradicionalmente o sentido mais espiritual da pobreza e não os benefícios político-ideológicos que ela pode trazer. Né? Então, de fato, esse é um argumento, mas é um argumento falho, né, em relação à Igreja Católica. Uma coisa, no entanto, é certa. Né? Em grande medida, a mentalidade revolucionária da modernidade ela nasceu no seio da Igreja Católica. Isso de fato aconteceu. E de fato aconteceu ainda na Idade Média, né? Séculos XII, XIII aproximadamente. Basta ver a teoria das três eras, né, de Joaquim de Fiore. O frade Joaquim de Fiore. O joaquimismo é uma teoria que já é revolucionária, ou pelo menos tem todos os elementos que sustentam uma teoria revolucionária. A teoria, basicamente, de que existem três eras, né? A era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. E que Jesus teria inaugurado a era do Filho e a era do Espírito Santo estaria sendo inaugurada na época de Joaquim de Fiore. E, portanto, essa era do Espírito Santo iria trazer paz, tranquilidade, justiça, felicidade para toda a sociedade. Então, isso nasce no seio da Igreja Católica. Né? Então, essa é uma acusação possível de se fazer. Mas essa mentalidade revolucionária, iniciada por Joaquim de Fiore, ela é vista como herética pela própria Igreja. Né? Então, quer dizer, ela não é aceita oficialmente pela Igreja. Pelo contrário, né? Oficialmente, a Igreja Católica rejeita
a tese de Joaquim de Fiore, apesar de considerar algumas virtudes morais nele, mas o fato é que a teoria dele é rechaçada. A teoria dele é completamente rechaçada pela Igreja oficialmente. A Igreja Católica oficialmente não crê num progresso de eras históricas, né, em que a última seria o ápice do ser humano, o ápice do homem, tanto no sentido moral quanto espiritual ou intelectual, e o ápice da sociedade humana, né, no sentido da justiça plena, como costuma crer o pensamento de esquerda, né, que é um pensamento utópico, é um pensamento que tende a esse utopismo, né, tende a essa valorização de um futuro que seria melhor, né, o futuro melhor, que se estabelece como a autoridade por meio da qual os teóricos de esquerda guiam as suas investigações, né? Então, na verdade, esse pensamento progressista, por assim dizer, né, ou futurista, né, não é professada oficialmente pela Igreja, apesar de existirem joaquinistas até hoje. Né, e o joaquinismo se impregnou na mentalidade revolucionária moderna de modo geral. Bom, muitos podem pensar que se o Papa Leão XIII, percebeu, eu estou falando de Leão XIII e não do atual Papa Leão XIV, né? Se o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, condenou o capitalismo moderno, né, decorrente da mentalidade liberal, ele teria adotado uma postura de esquerda, né? Porque se ele condena o capitalismo moderno, se ele condena o capitalismo que advém do liberalismo econômico moderno, então ele estaria professando uma doutrina social-democrata. Né? Se ele condena tanto o marxismo, o socialismo marxista, quanto o capitalismo, no sentido do capitalismo selvagem ou capitalismo decorrente do liberalismo econômico moderno, então quer dizer que muitos vão poder concluir que ele adota uma postura social-democrata. A igreja seria, portanto, de centro-esquerda, algo do tipo. Na verdade, essa questão é bem mais complexa do que podemos pensar à primeira vista. Né? Na verdade, o liberalismo econômico não é a única vertente de direita que se possa imaginar, mesmo em termos sociais ou em termos econômicos. Né? O conservadorismo, de forma geral, tem uma mentalidade própria em termos políticos, sociais e econômicos. E, por exemplo, um dos princípios políticos adotados pelo Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, foi o princípio da subsidiariedade. Né? E o que é esse princípio? Ele estabelece que aquilo que um ente menor for capaz de fazer, né, este ente menor deve fazer, deve ser de incumbência dele, né, em preferência ao ente maior. E o que significa isso? O que um indivíduo, uma família, uma associação ou uma comunidade de cidadãos puder fazer, o que ela puder fazer, o que ela puder agir politicamente, ela deve agir. Né? Então, esse indivíduo, essa família, esse conjunto de famílias, essa associação, essa corporação, essa comunidade de cidadãos, deve agir naquilo que eles puderem agir, naquilo que eles tiverem possibilidade de agir. Né? Ao invés de ser uma atribuição do Estado. Ou seja, o Estado ele só age de maneira subsidiária. Ou seja, naquilo que o indivíduo, a família, a corporação, as associações, os clubes não conseguirem agir, somente aí é que o Estado vai agir. Né? Ou seja, o Estado ele não seria totalitário nesse sentido. O Estado agiria apenas subsidiariamente, agiria apenas para conter, para que aquilo que o indivíduo, as famílias, as comunidades não conseguirem agir, o Estado vai agir para prover aquilo que for necessário. Então, o princípio da subsidiariedade é claramente um princípio conservador, né, tendo em vista que
Em contraste com toda a esquerda, o conservadorismo costuma valorizar muito mais os corpos sociais intermediários, famílias, associações, corporações, clubes, do que o próprio Estado, né? O qual é visto como um mal necessário. Então, tanto o liberalismo econômico quanto o conservadorismo, nesse sentido, veem o Estado como um mal necessário. E, de fato, isso, essa mentalidade conservadora pelo menos nesse ponto, é enfatizada pela própria Igreja Católica na encíclica Rerum Novarum. Né? Além disso, se tomarmos como base os principais inimigos recentes da Igreja e os princípios filosóficos e políticos contra os quais ela lutou, né, vai ser preciso notar que entre os séculos XIX e XX, o anticomunismo sempre esteve presente nas principais encíclicas papais. Tanto a Rerum Novarum, a própria Rerum Novarum, né, que eu acabei de falar, do século XIX, quanto a Divinis Redemptoris, por exemplo, do Papa Pio XI. A Rerum Novarum é do final do século XIX e a encíclica Divinis Redemptoris de 1937, se não me engano, do Papa Pio XI. E é claro que a postura anticomunista, infelizmente, ela arrefeceu, né, a partir do Concílio Vaticano II, a partir da segunda metade do século XX, o que abriu espaço para que germens da mentalidade de esquerda e do próprio comunismo adentrassem no seio da Igreja Católica, né? Além de outras vertentes do modernismo também, né, do próprio liberalismo, de modo geral, entrou na Igreja Católica. Outro inimigo que grande parte dos católicos reconhece até hoje, e que as encíclicas papais também falavam dele, especialmente no século XIX, início do XX, é a franco-maçonaria, que eu falei agora há pouco também. A franco-maçonaria, está ligada muito mais a uma postura liberal, principalmente no aspecto, não só no aspecto econômico, mas no aspecto político em geral. Né? Mas quando nós pensamos em economia, mais especificamente, o liberalismo se associa mais com a direita. Né? Então, de certa forma, a Igreja Católica estaria contra o comunismo na esquerda e contra a franco-maçonaria na direita, por assim dizer. Né? Ou pelo menos em parte na direita. Né? E a sua doutrina não estabelece, portanto, uma vertente ideológica específica. Né? Então é possível afirmar que a Igreja Católica ela não professa uma ideologia política nem de esquerda nem de direita. Né? Também, mesmo a sua doutrina social, apesar de uma grande importância como orientação para os fiéis, não tem um caráter de dogma. Né? Ou seja, não é algo infalível, diferente das questões de fé e moral. É claro que ela deve ser levada em consideração, a Rerum Novarum, por exemplo, ela precisa ser levada em consideração, né? Mas não é um dogma, não é um dogma de fé, como a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, como a Imaculada Conceição, ou seja, não é um dogma que deve ser obedecido estritamente pelos fiéis como um dogma de fé. Não é uma questão de fé nem de moral, portanto, é algo que está aberto para os católicos. Então, cabe, portanto, aos católicos, desde que sejam bem orientados pela própria tradição da Igreja e pela sua própria razão, né, a razão natural, que é tão valorizada pela própria Igreja, os católicos devem assumir uma postura política de acordo com as circunstâncias históricas do momento em que eles estiverem vivendo, né, de acordo com a análise que eles fizerem. Nesse sentido, os católicos podem adotar, a princípio, uma posição política ideológica mais de direita ou mais de esquerda, a depender da circunstância política do momento. Né? Alguns exemplos, né, para constar, alguns poucos exemplos. Jacques Maritain e Otto Maria Carpeaux, esse no final da vida, adotaram uma posição política mais de esquerda. Né? O frade Reginald Garrigou Lagrange e Gustavo Corsão
adotaram uma posição política mais à direita. E muitos adotaram diferentes posições políticas no decorrer da vida, como o próprio Otto Maria Capô, que nos primeiros anos de vida era bem mais conservador, tradicionalista, e mais ao final da vida adotou uma postura mais de esquerda. Georges Bernanos, o escritor francês, né, que adotou uma postura mais de direita no decorrer de quase toda a vida, mas que, especialmente na Guerra Civil Espanhola, rompeu com a direita. E Olavo de Carvalho, que sempre, no início da vida, adotou uma postura mais de esquerda e no final uma postura mais de direita. Então, basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que deve ter ficado claro o meu posicionamento, né, a respeito de que a igreja não tem uma posição política ideológica específica de direita ou de esquerda, cabe aos católicos a escolha de acordo com as circunstâncias do momento. E é isso. Espero que tenha ficado claro, que tenham gostado. Deixem um like, compartilhem. E é isso então. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.